Estamos cheios de expectativa. Atlético e Botafogo no Independência, 9h30 da noite. Os dois times em fases opostas. Atlético a 7 jogos sem ganhar e o Botafogo na briga pelo título do Brasileiro. Mas uma coisa em comum, a final da Libertadores no dia 30. Se tinha um momento da temporada para as coisas começarem a dar errado, definitivamente não era esse. Estamos jogando abaixo do que a equipe é capaz de jogar. 7 jogos sem vencer, 4 sem fazer gol. A última vitória, jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o River. O último gol marcado, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Allan Kardec tira de Rossi, bate no cantinho. Antes da finalíssima da Libertadores, o Galo ainda tem 3 jogos para fazer. Um deles hoje contra o mesmo adversário da competição continental. Bem programado o time do Botafogo e também o time do Atlético. É mais que um esquenta para a decisão quando a gente olha a tabela do brasileiro. Botafogo brigando pelo título, Atlético em busca de recuperação. Eles estão jogando pelo título. Nós por outras coisas. É um time a 5 pontos da zona do rebaixamento contra um adversário que veio completo a BH. Melhor visitante da competição. Então, atleticanos, não esperem time reserva mais tarde. Com relação ao Atlético, são jogadores acostumados com esse tipo de jogo. Jogadores já experientes, já com vários momentos decisivos desse tamanho na carreira. Para o Galo, jogar bem nesse jogo não será importante apenas para a final do dia 30. Será importante também para essa reta de chegadíssima da temporada. Então, é jogar bem. O Galo precisa voltar a jogar bem. E hoje tem Brasileirão, mas com carinha de Libertadores. É Galo contra Botafogo lá no Independência, onde está Rodrigo e que estará vazio hoje à noite, né, Rodrigo? Boa tarde, bichão. Fala, Lages, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Faltam 10 dias pra final da Libertadores, mas os times se enfrentam hoje aqui no Independência pelo Brasileirão, portões fechados e não joga na arena porque tá interditada, né, por causa dos incidentes na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Pro jogo de hoje o Milito deve ir com força máxima com o que tem de melhor. Guilherme Arana tá fora, tava com a seleção e teve uma entorse, é desfalque. Júnior Alonso, Alan Franco e Vargas não estão confirmados pro jogo porque jogaram ontem, foram titulares pelas suas seleções. Com isso, Gabriel Milito deve ir a campo com o goleiro Everson, Saravia, Lianco e Batalha. No meio-campo, Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rubens, Bernard, Hulk e Paulinho. É a melhor escalação para um time que não vence há 7 partidas, há 5 rodadas do Brasileirão. Nessa última vitória foi quando o Paulinho foi titular. Quem sabe uma boa sorte para os atleticanos, Lages. Valeu pelas informações, Rodrigo. Bora falar desse Galo, que às 9h30 da noite enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o líder Botafogo, partida pelo Campeonato Brasileiro e com portões fechados, jogo que vai acontecer na Arena Independência, Estádio Independência, o famoso cemitério do Horto para a torcida do Galo, tá? Caiu no Horto, tá morto, a gente espera que aconteça isso no Indepa nesta noite. Técnico Gabriel Milito fechou na tarde de ontem a preparação para esse confronto, não vai mesmo contar com os jogadores que disputaram ontem a rodada das eliminatórias, porque eles só chegam no final da tarde ou até mesmo no final da noite em BH. Vargas, Júnior Alonso e Alan Franco estão fora desse jogo, diferentemente do que pretende fazer o Botafogo, de fretar avião, etc., para trazer seus jogadores, tá? E com isso a gente imagina o Milito levando a campo o que tem de melhor, não quer dizer, como eu disse mais cedo agora no Central, primeira edição, que o que tem de melhor serão aqueles titulares, afinal, tem alguns jogadores já bastante desgastados ou bastantes desgastados, como as pessoas gostam de dizer, tá, CJ? Vamos trazer esse provável Galo para enfrentar o Botafogo. Everson, Saravia, Lianco, Batalha e Rubens. Otávio, Fausto Vera, Zarate, Scarpa. E aí vem a dúvida, hein? Lá na frente, o Hulk vai ser poupado? Joga Paulinho e Hulk, joga Paulinho e Daverson, joga Daverson e Hulk ou Daverson e Paulinho. Fora de campo, olha, o caboclo que foi preso no domingo, acusado de ter arremessado a bomba que estourou no pé do fotógrafo Nuremberg, ele vai ser processado denunciado por tentativa de homicídio. Que delícia, ó. Xadrez nele e, ó, que nunca mais pise no estádio de futebol. Abraço e eu fui!
teria essa esperança não, Viguinho. Nós estamos no Brasil, né, querido? Mas que bom que foi já. É um primeiro passo, um grande passo. Mas poderia servir de exemplo, inclusive. Fica aqui a minha descrença e te peço perdão. Errado estou eu. Você está certo. Vamos lá falar do futebol, vamos falar do jogo. Ô Gris, será que se o Botafogo vencer hoje, podemos chamar de crise? Ou se o Atlético vencer hoje, podemos chamar de um enorme passo e alívio? Eu acho que esse é o que eu venho falando já há muito tempo, né, CJ? Já desde o final da Copa do Brasil, eu venho falando a respeito desse duelo em específico contra o Botafogo, que eu acho que é chave mesmo pro Atlético. E por conta do momento, uma derrota hoje, eu acho que se a crise ainda não está instalada, ela se instala quase que de vez. Essa palavra crise no Atlético não apareceu em nenhum momento até agora. Nunca vi ninguém falar. Crise, o time tá em crise, hein? O Milito falou, né? Na última coletiva. Eu não lembro se ele usou exatamente a palavra crise. Ele falou em crise. Ele falou crise. Ele usou crise? Então, assim, eu acho que se ela não está instalada ainda, ela se instala de vez em caso de mais um tropeço hoje. Porque se o Atlético perde hoje de novo, o Milito vai ficar numa grande sinuca de bico. Uma grande sinuca de bico para saber o que ele faz nesses 2 últimos jogos antes da decisão, né? Se ele continua expondo o time titular para tentar achar uma boa atuação e recuperar a confiança, ou se ele abandona de vez o Campeonato Brasileiro e vai descansar o time dele para jogar a final da Libertadores e tentar se recuperar sem jogar. Então, assim, eu acho que é muito crítico para o Atlético esse jogo de hoje em caso de derrota. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o jogo perfeito para você virar a chave, né? Por conta dos N motivos que eu já falei aqui também. Uma vitória hoje diante do Botafogo pode ser a recuperação no Campeonato Brasileiro para te dar tranquilidade. Acho que com mais 3 pontos o Atlético fica livre do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ou praticamente livre, e fica numa situação muito confortável na competição. Ainda que a campanha não vá garantir vaga na Libertadores, muito provavelmente, mas fica numa situação um pouco mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Você vai vencer o rival que você vai enfrentar no dia 30, por mais que hoje deve ser um Botafogo bem diferente, um Atlético bem diferente também, né? Por conta da data FIFA, da grande mentira da CBF de que o campeonato para na data FIFA, né? O exemplo tá aí. Exatamente. Pô, cara, não tem como. As seleções jogaram ontem 9 horas da noite, tem um jogo hoje 11 horas da manhã. O Botafogo, o ataque, os 4 da frente provavelmente não jogam, né? Sim. Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada Savarino e Almada. Sim. Os 4 Savarino titulares, fez gol ontem, os 4 titulares do Botafogo provavelmente ou não iniciam o jogo ou não jogam, né? Acredito até que todos cheguem e vão pro banco. O Botafogo fez uma logística grande aí pra trazer todo mundo, eu acho. Mas acredito que se for ser titular vai ser o Alex Telles, que foi pra seleção brasileira e que o Luiz Henrique, né? Até pode ser também. Jogou 30 pode. minutos. Pode ser. Mas não acredito muito, até porque o Botafogo precisa pensar na Libertadores também, né? O Botafogo tem que, de alguma maneira, ele precisa cuidar desses caras pra pensar no dia 30 também. Mas assim, querendo ou não, é uma vitória diante do time que você vai enfrentar no dia 30. Isso seria péssimo pro Botafogo, porque uma derrota hoje praticamente elimina a chance do Botafogo de ser campeão antes da final da Libertadores. Então assim, é um jogo chave, CJ, que a derrota pode ser muito perigosa para o Atlético entrar de vez numa crise e ficar numa sinuca de bico para saber o que vai fazer antes da final do dia 30, mas uma vitória pode representar também a virada de chave que esse clube tanto precisa. O Atlético precisa de uma grande atuação antes do jogo do dia 30. Concordo contigo. Ô Mirandinha, o que o Atlético pode aproveitar deste Botafogo? O Botafogo tem algum ponto frágil? Essas ausências podem pesar muito? E o que o Atlético tem que cuidar do Botafogo? Hoje tá difícil encontrar muitos problemas no Botafogo. O Botafogo é um time que joga muito bem, CJ. É um time organizado, que sabe contra-atacar e também sabe propor o jogo com posse de bola. Tá difícil falar assim, eu acho que o Atlético deve pressionar, porque o Botafogo não tem qualidade. Não, o Botafogo vai saber sair jogando e tem muita velocidade no contra-ataque. Hoje um pouco menos, se você tira o Luiz Henrique, se você tira o Savarino e coloca Eduardo e Tiquinho, por exemplo, são jogadores mais de reter a bola, o time fica um pouco mais lento. Você pode até pensar, mas em compensação você tem o Júnior Santos,
que seria o jogador mais rápido, Almada também jogando, pensando em Tiquinho, Eduardo, Júnior Santos e Almada, o Júnior Santos seria esse jogador de muita velocidade, os outros 3 jogadores mais de bola no pé. Aí você tem um pouco mais de tranquilidade para tentar pressionar que esses jogadores não são tão rápidos. Seria talvez a melhor estratégia. Mas aí você fala, vou defender mais baixo. O Botafogo também sabe jogar assim, empurrando o adversário para trás, com muito volume de jogo. Então hoje, tecnicamente, taticamente, é difícil uma solução assim. Não, tem que fazer isso contra o Botafogo, porque o time vem jogando bem. Mais importante que tudo isso, e hoje um aperitivo pro dia 30, é aquilo que a gente fala do foco e da concentração e dos duelos individuais. Todos os jogos que o Atlético não conseguiu ser tão focado, que perdeu muitos duelos individuais, porque o Atlético faz uma marcação individual, o Galo não foi bem no jogo, o Galo deixou muitos espaços, aí abre aquele buraco no meio, todo mundo fala, não tem mais meio de campo. Não tem porque o volante perseguiu o camisa 10 lá na lateral, e aí o outro volante do adversário ganhou o duelo contra o meia do Galo e abriu um buraco porque é marcação individual. Então, o Atlético, eu acho que não vai mudar a estratégia de jogo. Não dá mais tempo de mudar e fazer um time mais posicional, faltando 3 jogos para acabar o ano. Então o Atlético, ele tem que voltar a focar e ser muito intenso e ganhar esses duelos, porque senão ele não vai ter chance, nem no jogo de hoje e nem no jogo do dia 30. Boa! Porque boa. Taticamente, tecnicamente, o Botafogo hoje é muito superior. É bem superior. Tem a força, tem a organização, é isso que você falou. O Botafogo levou 2 gols nos últimos 10 jogos de Campeonato Brasileiro, um de pênalti e aquele gol no finalzinho contra o Criciúma, numa bola parada. E dito isso, defende Sérgio, muito bem, cara. Dito isso, se a final fosse hoje, eu acho que o Milito não tinha um coelho para tirar da cartola. Não tinha. Pela entrevista dele, pelos últimos 7 jogos do Galo sem vitória, não tinha, tipo assim, o que eu faço? Nossa. Vou me defender? Vou entrar com o Bernard, vou entrar com o Daverson, vou entrar com o Zaratio. Eu acho que ele não tinha muitas soluções. Esse jogo de hoje, tentando ver o copo meio cheio, esse jogo de hoje pode dar algumas alternativas para o Milito pro dia 30. Boa. Em 20 minutos do jogo, em 30 minutos, eu pressionei dessa forma e eu consegui ser melhor que o Botafogo. Eu me defendi e joguei no contra-ataque, mesmo que não ganhe o jogo, tá? Eu me defendi e joguei no contra-ataque e o Botafogo teve dificuldade, porque o Botafogo hoje é muito favorito para dia 30, muito favorito. E alguns minutos do jogo de hoje pode dar esse coelho pro Milito, tentando tirar alguma coisa boa. Ou algum jogador também, né? Como é que é? Ou algum jogador também, né? Sim, alguma solução individual. Falou, que não tem acontecido, né? Os caras têm jogado mal, assim. O Rubens, que poderia ser uma alternativa para ser titular com a Arana jogando por dentro, que ele já fez algumas vezes, tem jogado muito mal. Muito mal. O Bernard, que já foi titular desse time, que saiu por lesão e que tá retornando agora, tem jogado muito mal. O Bernard tem parecido criança contra adulto, né? Muita dificuldade, não consegue ganhar um duelo, tá com muita dificuldade para jogar. O Zaratio tem a questão física, acho até que assim, tecnicamente, desses que eu citei, é o que mais tem conseguido entregar algo, mas tem a questão física que é problemática. Além disso, tem as questões físicas, né? Paulinho, exatamente, Hulk, que tem sido um problema também, então, além assim, de tudo da parte técnica. Ele precisa achar também uma questão individual para resolver essa última peça dele, né? Se vai ser o Daverson mesmo, se vai ser alguma outra alternativa, enfim.